Oingon Boingon, mas que diabos de nome é esse? Tão estranho quanto o nome era o som da banda para a época. Uma mistura louca de pop rock com uma pitada de post-punk e acréscimos de metais e sintetizadores. Eu acho que é basicamente isso. Apesar de muita gente só conhecer o famoso hit Stay, a discografia desses caras é uma fartura para quem, assim como eu, ama os anos 80 e 90. Com pouquíssima informação em português aqui pela internet, eu pelejei e consegui produzir esse vídeo aqui pra vocês. Desculpe a pobreza de detalhes assim mais profundos, mas eu me virei com o que eu achei. Mas vamos nos focar aqui nos discos e no processo evolutivo do som da banda. Quando o João Podre saiu das pistolas sexys, ele fundou o Public Image Ltd. E essa banda foi um dos alicerces da New Wave e de basicamente todo o conceito dos anos 80. Podemos dizer que o Public Image foi o pontapé para esse lance de jogar tudo num liquidificador, bater e depois ver o resultado. Esse foi o norte de várias bandas daquela época e o Oingon Boingon soube trabalhar isso com maestria. Não somente na Terra da Rainha vivia os anos 80 e suas trocentas bandas, a Califórnia do Tio Sam também teve seus medalhões. O Oingon Boingon é de lá e foi formado em 72 por Richard Elfman. No começo o projeto era outro e tinha o nome de The Mystic Knights of the Oingon Boingon. E a proposta que o Richard queria trazer era mais teatral, com em torno de 15 músicos tocando em torno de 30 instrumentos diferentes. Eles também recriavam canções dos anos 20 até os anos 40. A coisa era circense e bem conceitual, e atraía muitos seguidores. Eles até ganharam um prêmio no The Kong Show e fizeram uma participação no filme I Never Promised You a Rose Garden, de 77. I want you to see it. That scar is going to stay. Já nessa época, o Danny Elfman, irmão do Richard Elfman, já estava envolvido no projeto. Em 79, o Richard vazou, e aí o Danny assumiu a bagaça. Sendo assim, ele enxugou aquela parafernália toda, encurtou o nome e adentrou de vez no mundo do pop rock. Eles mudaram de formação muitas vezes e dependendo do disco, a bagaça muda. Mas a base da paçoca era Danny Elfman, Steve Bertek, Johnny Vatos Hernandes e John Ávila. Como eu disse, as informações em português sobre o Oingon Boingon são escassas e possivelmente eu nem vou dizer pra você quem entrou e quem saiu ao longo de toda essa história. Mas vamos lá. Em 81 eles lançaram o Only a Lad. O som desse primeiro disco é cru, direto e tosco, no bom sentido, claro. Ainda existia muita influência do punk contido na essência das músicas e das letras, que arriscavam críticas sociais e políticas. A linha de vocal do Danny lembrava bastante aquele jeito excêntrico de cantar do Lydon na época dos Sex Pistols. Tinha uma pegada trêmula e despojada ao cantar as letras, com uma certa acidez punk. Only a Lad é um disco esquizofrênico e uma junção de dois mundos. Aqui por terras brasileiras eles ficaram conhecidos por muitos como os Titãs gringos, né? Ok, um elogio, por que não? Afinal, a fase inicial do Titãs é muito boa. Se esse primeiro disco era mais cru, o segundo disco de 82, Nothing to Fear, agregava mais elementos na música do Oingon Boingon.
A banda nasceu de um espírito de puro experimentalismo e obras conceituais, e esse espírito fica bem pontuado em Nothing to Fear. Esse disco arrisca mais, explora bem os metais, sintetizadores e teclado, e outras cositas más. Grey Matter, que abre o disco, é um prenúncio dessa doideira toda. Esse disco é bem interessante porque ele mistura guitarras pesadas e profundas com uma coisa mais pop experimental. A coisa toda lembra um pouco o Public Image Ltd. Esse disco também marca um certo amadurecimento no som da banda e um pé a mais na New Wave. O próximo disco, Good For Your Soul, tem uma atmosfera diferente. Existe uma penumbra meio sombria nesse disco e as músicas ficaram mais cadenciadas. Ok, só disco bom até agora, mas e os grandes hits? Lembrando que era isso que ditava as regras do mercado naquela época e o que garantia boas posições nas billboards da vida. Resposta: Dead Man's Party, de 85. Esse disco fez a banda explodir, e um ponto interessante aqui a ser analisado é que desde o Good For Your Soul nota-se uma diferença na produção do Oingo Boingo, mas Dead Man's Party foi um ponto fora da curva, e assim, até onde eu pude pesquisar, até onde eu achei as informações, não foi um puta produtor que colocou a mão no disco, não foi um Bob Rock da vida. Mas quem produziu o negócio mesmo foi o Danny e o Steve, e eles acertaram em cheio o negócio. Eles meteram o pé de vez no pop, deixaram as guitarras mais cleans, valorizaram a cozinha da banda e enfiaram a cabeça nos sintetizadores. Resultado, esse disco é um marco comercial na história deles. Aquela crueza influenciada pelo punk sumiu também. E as músicas se tornaram mais pra frente e começaram a abordar temas mais leves. Buena, os frutos desse disco foram muitos, como por exemplo, eles entraram na soundtrack, vou ter que ler porque meu inglês é um lixo, do filme That Was Then, This Is Now, que no Brasil ganhou o nome de Passou Já Era. Não sei se você assistiu, eu procurei e não achei nada. A Dead Man's Party entrou na soundtrack do classicaço Back to School. A Stay pegou muito bem aqui no Brasil e virou trilha sonora da novela Top Model, e depois, mais tarde, entrou no filme Donnie Darko. Várias das músicas desse disco foram reusadas em séries, como por exemplo Chuck e Stranger Things, e depois em filmes como Massacre da Serra Elétrica 2 e Down Twisted. Claro, não podemos esquecer do clássico More, a garota nota 1000, que embalou os prazeres solitários de vários adolescentes espinhentos. Legal, mas e o próximo disco? Será que eles iriam conseguir manter o mesmo nível? Difícil, quase nenhuma banda daquela época conseguia essa façanha. Mas o Boy Ongo, né, se escreve assim, Boy-NGO, Ongo, acho que é assim que pronuncia, até que conseguiu algumas coisinhas aí. Boy Ongo foi um disco mais genérico, segue as tendências musicais da época. Poucos hits foram tirados dali, o mais conhecido é a Not My Slave, que entrou na trilha do curso de verão. O Danny estava cada vez mais enfiado no mundo do cinema e já tinha feito grandes trabalhos com grandes diretores como Tim Burton. Por exemplo, uma versão instrumental de Try to Believe entrou nos créditos finais do filme Fuga à Meia-Noite. Flesh and Blood ganhou uma versão exclusiva para os Caça-Fantasmas 2. Enfim, o próximo disco, Dark at the End of the Tunnel, parecia um disco trilha sonora de algum filme. As músicas eram todas esteticamente influenciadas por essa pegada. Já era os
os anos 90 e todos nós já sabemos, a New Wave estava sendo esquecida e o grunge engolia a cabeça da nova geração. Mesmo com a saturação do gênero, o penúltimo disco tinha coisas bem interessantes. E até rolou um show por aqui em 1990. E você, tava lá? Comenta aqui embaixo. Bom, Danny estava meio entediado com os rumos musicais da banda depois do Dark Cat. E as músicas, embora sejam boas, também perderam aquele ar frenético, alegre e experimental e ficaram previsíveis e genéricas. Mas deu tempo ainda de um 8º disco, o Boingo, escrito tudo junto mesmo. Ele reformulou tudo, eliminou os metais da banda e colocou um segundo guitarrista, Warren Fitzgerald, com o intuito de resgatar aquele espírito criativo de antes. Boingo é um disco dramático, trágico e com uma atmosfera sombria, e anunciava o fim iminente da banda. A banda encerrou suas atividades em 31 de outubro de 95, mas antes lançaram um disco duplo ao vivo, que encurtando o nome é mais conhecido como Farewell, que quer dizer até a próxima. Após o término do Oingo Boingo, o Danny se arriscou numa carreira solo, mas o que pegou mesmo foi a sua grandíssima carreira dentro da indústria cinematográfica. Seu trampo mais conhecido, o tema principal dos Simpsons. Além de ter feito a trilha sonora do Beetlejuice, do Batman, o Edward Mãos de Tesoura, Peixe Grande e uma cacetada de outros trampos aí, outros filmes, é coisa pra cacete. Ah, ele também casou com a Bridget Fonda e compôs a trilha sonora do jogo Kingdom Hearts. Enfim, o cara é uma mente brilhante que soube se sobressair depois da grande hype que foi a nova onda. Enquanto ao Oingo Boingo, a obra está aí. Consumam!